Esta Parashá Vaishlach, eu estava relendo ali o começo dela, e ela é como se fosse um filme, um drama de familiar. Quem na família já teve um drama parecido com esse, de brigar com um familiar e anos depois acontecer aquele processo de reconciliação? Mas até que isso chegue, muita água passa debaixo daquela ponte. E foi o que aconteceu. 20 anos depois, Jacó vem se encontrar com o seu irmão. Bom, eu começo com uma máxima, que tudo que acontece em nossas vidas, tudo que nós fazemos, as decisões que tomamos, pode passar o tempo que for, um dia nós vamos ter que enfrentar as consequências das nossas ações. Nesse caso aqui, passaram-se 20 anos, Jacó, já pai de muitos filhos, pai de 11 filhos, nasceria o 12º em alguns dias, em algumas semanas após este acontecimento dramático da história de Jacó. Uma coisa é quando você se desentende com uma pessoa igual a você, com os seus mesmos valores, né? Olha, eu e Shaul não gostamos, eu gosto de vermelho, ele não gosta, então por isso nós não vamos andar juntos. Isso é uma coisa. Agora, quando você sai fugido, com a promessa de uma vingança, de um parente sanguinário, a situação é completamente diferente. Eu tive na minha família, eu sempre conto isso, vou contar de novo, um avô e um tio que acabaram brigando por causa do meu pai. Meu avô deu ao meu tio um cabresto. Quem sabe o que é cabresto? Cabresto é um instrumento que puxa o cavalo, não é? Você encilha o cavalo ali e ele serve para conduzir o cavalo. Era um cabresto bonito e meu avô presenteou meu pai. Mas o meu pai, cabresto, né? Meu pai nem cavalo tinha, não lidava com cavalo. Tanto faz como tanto fez para ele ter ganho esse presente. O que ele fez? Deu para o meu tio. E num belo dia o meu avô chegou na casa do meu tio e adivinhe, estava lá o cabresto. Meu tio lidava com cavalos, mas ele não gostou, ele se sentiu ofendido. E meu tio era chucro igual o cavalo, né? Ele era chucro igual o cavalo e ali eles se desentenderam. Porque meu avô falou: você roubou esse cabresto do fulano. Não, ele me deu. E aí foi uma grande confusão. Você acha que você está falando com quem? E aquela coisa toda. As mágoas de toda aquela relação foram colocadas na mesa naquele dia. E aquela amizade, aquela aproximação se desfez. Eles ficaram 10 anos sem se falarem e um morava ao lado da casa do outro. É mole? Nenhum fugiu, né? Mas ficaram 10 anos e aí eu lembro muito bem do dia da reconciliação, porque no dia que eles brigaram eu estava lá, 10 anos depois eu também estava. Então houve essa reconciliação no aniversário do bisneto, do primeiro bisneto, neto do tio e bisneto do meu avô, né? E aí resolveram, depois de 10 anos, fazerem as pazes, mas foi um drama. Mas será que ele me aceita? E aí as filhas: não, ele aceita porque ele gosta de você. E o outro: mas será que ele vai querer falar comigo? E aí, no aniversário, chegaram, deram as mãos e foi como se nada tivesse acontecido. Mas na história de Jacó não foi bem por aí. Foi um drama, porque Jacó sabia da índole de seu irmão. Eu lia mais cedo, essa versão aqui, gente, eu não canso de indicá-la, mas eu vejo que ninguém ouve, porque ninguém tem, né? Mas eu vou indicar mais uma vez, é uma versão maravilhosa, e ela expande a nossa mente para o que aconteceu. Ela traz um pouco mais do drama, né? A Torá regular que nós temos ali, ela é mais linear, né? Direta e reta no assunto. Essa aqui traz um pouco mais do drama vivido com os comentários de Irache. Então é bastante interessante porque ela aguça a nossa mente. Porque a história humana, ela não é linear, ela é cheia de dramas, não é? Jacó simplesmente não reencontrou o seu irmão. Não,
houve todo um preparativo antes disso. Jacó chega um menino na casa de Labão, come o pão que o diabo amassou na casa de Labão, sofre, é enganado. Se o seu irmão já era terrível e sanguinário, Labão era um mafioso, não era flor que se cheire. Eu não consigo mostrar para vocês aqui, mas era legal um mapa. Essa versão inclusive traz mapas para você se localizar ali no Oriente Médio, não é? E você que me acompanha, eu gostaria que você escrevesse aqui o que mais te chamou a atenção e mais algum detalhe que você leu, estudou a respeito desta história dramática de família, casos de família. Isso estaria no SBT, 3 da tarde, né, sendo retratado ali. Pelo que aconteceu, a confusão, ele roubou a minha progenitura, depois ele roubou a minha bênção. Mas você é perverso, você é desobediente ao nosso pai, uma grande confusão. E realmente, a maldade de Esaú, ela era profunda, gente. A perversidade de Esaú era profunda. Ele era um contraste do que era Jacó, do que era Isaac, do que era Abraão. Vamos colocar que ele tinha todo o lado ruim dessas pessoas somadas, e mais o dele, né? Então, Jacó temia muito, e sabendo, porque por mais que a história linear ela não traga, mas Jacó se comunicava com a sua mãe, com seus pais, né, por mensageiros e por aí vai. De alguma forma eles tinham algum contato, e Jacó sabia que não seria fácil encontrar o seu irmão, mas era algo inevitável. Você já teve que se encontrar com o seu passado em algum momento? É inevitável esse encontro, e ele nem sempre será agradável. São as mágoas, são as conversas não acabadas, os resquícios de dores e que voltam para nos assombrar. Voltam, eu vou ter que me reencontrar. Mas Jacó, diferente de muitas pessoas, Jacó tinha uma estratégia na vida. Ele tinha um plano. O que é um plano? Atualiza a palavra plano para estratégia, ou seja, Jacó não era mais um solto no mundo, apenas reagindo ao que acontecia. Desde o seu nascimento, ele foi levado a ser um grande estrategista. Ora, ele sabia que a primogenitura era dele. Num dado momento, seu irmão chega quase morrendo, depois de dias, depois de dia caçando, olha aí uma oportunidade, me dê um pouco dessa comida, me venda a sua progenitura e o prato é seu, toma. Ele sabia lidar com seu irmão. Quem sabe lidar com as pessoas é porque tem estratégia, sabe o que está fazendo, sabe até onde pode ir, como falar com aquela pessoa. Veja bem, Jacó aprendeu a lidar com seu irmão, e preste atenção numa coisa, ele lidava com seu irmão, tratando o seu irmão aqui, chamava o seu irmão de meu senhor. Não existem aquelas pessoas que, se você tratar elas com guerra, cai uma bomba nuclear e acaba tudo? Tratava aqui, tratava a pessoa aqui, aquele irmão sanguinário, com sangue nos olhos, meu senhor. Bom, Jacó tomou a primogenitura por um prato, comprou por um prato de comida que o seu irmão negociou com ele. Depois Jacó estrategicamente vai lá e toma a bênção, leva a bênção do primogênito. Havia um plano
E tanto Jacó como a sua mãe estavam dispostos a fazer isso dar certo. Havia uma promessa. Ok, nós temos um projeto juntos. Como que nós viabilizamos isso? Jacó e a sua mãe, eles não esperavam cair do céu. Eles saíam executando os planos. Diga lá, Juan Pablo, vamos lá. O detalhe é o seguinte, que quando as crianças chutavam um no outro dentro do ventre dele, dar soco e tal, aí ela ficou aflita, falou para Deus, o que é isso que está acontecendo no meu ventre? Aí Deus falou para ele, duas nações estão dentro do teu ventre. Então, ela sabia o que Deus falou e ela não contou para o seu marido. Que Deus tinha falado com ela. Por isso, essa estratégia caiu em cima dela para convencer o seu filho a fazer o que ela lhe mandava. Porque ela sabia que Deus já tinha lhe revelado que ele seria o maior. Então ela sempre soube disso e agora, bom, eu sei onde eu posso chegar, eu sei das possibilidades, agora eu vou viabilizar isso. Vou fazer o meu trabalho. Essas são as pessoas. E isso está sujeito a dar certo ou a dar errado. Então, no final de tudo deu certo, mas os meios para fazer isso, muita coisa deu errada. 2 irmãos entraram em guerra, um teve que fugir. Passaram um tempo com o seu tio mafioso. Mas fez parte das escolhas que os nossos pais tomaram. Eles tomaram decisões, eles fizeram escolhas. Escolhas erradas, escolhas certas. O fato é que aconteceria. Jacó se tornaria o primogênito e levaria as bênçãos. A forma com que isso foi realizado é a que está descrita aqui. Então, é com base nisso que nós podemos compreender a vida hoje. Mas existem outros meios? Com toda certeza. Podem existir mais 1 milhão de formas de fazer a mesma coisa. Nós sabíamos o final. Rívika, ela sabia o final de tudo. Não como isso se sucederia. Então, bom, o final tem que ser isso. O que eu tenho que fazer para chegar nesse resultado? E agora, nesta paraxá de hoje, nesta porção semanal da Torá, nós limos ali o 3º ciclo. Estamos no 3º ciclo, que traz o resultado de tudo isso, que são as famílias, o povo de Israel. Aí traça ali toda a genealogia de Jacó e seus filhos e de Esaú, que incrivelmente se torna ainda mais numerosa. Mas hoje eu queria falar com vocês justamente sobre uma das estratégias de Jacó, e aqui nós temos anjos no meio disso. Anjos. Depois pega lá essa versão e você vai ver que ambos os lados possuíam anjos trabalhando para si. Jacó envia seus anjos para ter com Esaú. Esses anjos vão conversar com Esaú para já ir apaziguando o irmão. Mas chegam lá os anjos, eles tomam formas humanas, porque Esaú não estava apto a enfrentar aquela dimensão mais elevada. Então os anjos tomaram formas comuns para que Esaú pudesse confrontá-los, né? Chegando lá, Esaú não quis saber. Ao invés de esperar o irmão, ele foi ao encontro do irmão. Então, o plano de Jacó não era encontrar Esaú no caminho, era ir até Esaú, ir até a sua casa. Mas Esaú estava disposto a matá-lo. Esaú só muda de ideia quando vê a estratégia de Jacó, quando encontra com os presentes que Jacó lhe deu estrategicamente. E definitivamente quando Jacó vence a luta com o anjo aqui
a Torá chama anjo da guarda. Veja bem, quem aqui veio do meio protestante? Veja, você muitas vezes não foi condicionado a desacreditar que nós temos um anjo da guarda? Porque isso está mais ligado à Igreja Católica, não é mesmo? Mas da onde veio isso? Veio da tradição judaica. Reconhecer que todos nós temos um anjo que nos protege, que anda conosco. Se nós não conseguimos vê-lo, é porque nós não estamos no nível elevado a ponto de conseguir falar com ele. Pois Jacó estava. Então, houve toda essa estratégia de Jacó. E agora, como é que eu vou encontrar com meu irmão? Não era esse o plano, eu não queria, eu não quero. E Jacó ficou desgastado com isso e começou a traçar uma estratégia de como ele faria para, ao mesmo tempo, aplacar a ira do seu irmão. Veja bem, em nenhum momento o primeiro pensamento de Jacó foi: eu vou ter que matar esse cara. Eu vou ter que matar ele, porque senão eu não vou poder viver em paz. Quantas pessoas já pensaram nisso? Quantas pessoas já pensaram nisso? Eu vou ter que matar esse cara. Eu vou ter que matar essa mulher. Pensou, né? Não que você tenha feito, mas que você pensou, você pensou. Mas, num primeiro momento, Jacó não pensou nisso. Ele pensou: como eu vou aplacar a ira do meu irmão? Como? Em último caso, aí nós vamos ter que lutar. Mas como eu resolvo isso antes? A diplomacia. Mas para fazer diplomacia, você precisa ter um lastro ou uma estrutura. Você precisa ter condições. Você tem que ter algo em troca. Porque o que é diplomacia? A troca. A troca de gentileza, a troca de informações, a troca de bens. A diplomacia troca alguma coisa por outra. Se você não tem, primeiro, coragem, e depois algo que sustente a sua coragem, dificilmente você vai conseguir ser um bom diplomata. Você precisa ter o lastro. Quem sustenta a diplomacia hoje no mundo são os países. Eles fazem as suas diplomacias em diferentes lugares. Os países mais fortes conseguem diplomacias melhores, porque tem aquilo com o que possam trocar. O que você quer para nós vivermos em paz? É isso, se trata disso. O que você quer? Olha, eu quero tantas sacas de trigo, eu preciso construir ali uma usina de energia naquele rio, uma barragem, eu preciso receber remédios. Não seja por isso, né? Envie os navios e os caminhões. E a diplomacia está feita e a paz passa a existir entre dois países, nações opostas ou até inimigas. Era isso que Donald Trump fazia lá em 2016, 2017, né, quando termina o mandato dele, com os norte-coreanos. O que você quer? Você falou que vai me lançar míssil, eu posso lançar em você um fogo destruidor que você jamais viu na sua vida. Mas o que você realmente quer? Eu quero trigo, eu quero remédio, eu quero vacina, eu quero isso e eu quero aquilo. Bom, voltando aqui para a nossa realidade, o que aconteceu aqui com Jacó acontece hoje, nesse mundo globalizado que nós vivemos. A diplomacia. E Jacó, pasmem vocês, Jacó, ele tinha um segredo. Você vai contar o segredo dele? Então daqui a pouco o Juan Pablo vai contar o segredo de Jacó. Mas Jacó tinha, gente, construído justamente o que permitiria que ele passasse pelo encontro do seu irmão e saísse dali vivo. Ele aprendeu a diplomacia com seu sogro Labão. Ele aprendeu a duras penas, a um custo elevado,
mas foi a melhor escola que Jacó poderia ter vivido com o seu sogro, porque ali diretamente ele enfrentava uma das personalidades que estava em seu irmão Esaú e que estaria depois nas demais nações. Ele não ficaria com o seu sogro para sempre, ele teria que voltar para Canaã, para ali estabelecer o povo prometido, essa nação da qual ele lutou tanto para ser o patriarca e para cumprir com uma promessa divina. Então Jacó, nesses 20 anos, ele enriqueceu muito, ele construiu muito, ele tinha muito, ou seja, tinha muito a oferecer. E foi o que me chamou a atenção essa semana, além de todo o contexto geopolítico, profético, a estratégia de Jacó para brigar com o seu irmão, para encontrar o seu irmão, que foi utilizar a sua riqueza como proteção. Ora, nós não somos ensinados, devido às origens dos binenos, sim, a odiarmos os bens materiais, a deixarmos isso para lá, a entregar isso para César e viver uma vida de humildade e santidade. Não é isso que o Bineno sim aprendeu nesse mundo, num lugar que não era dele. Doe tudo que você tem e venha, vamos agora trabalhar para Deus. Eu já ouvi muito isso, mas não. Dentro da cultura judaica, nós aprendemos a respeitar e a viver, trabalhar com a riqueza, com os bens materiais. Então, Jacó nos mostra nesse momento que aquilo que nós temos serve para nós protegermos aquilo que nós mais amamos, ou as pessoas que nós mais amamos, que são os nossos familiares, a nossa família. Jacó separou uma parte do que ele tinha, do melhor do que ele tinha, para fazer as pazes com o seu irmão, para proteger as suas esposas e os seus filhos. Então, aqui nós vemos na prática o quanto aquela riqueza que culturalmente nós brasileiros somos ensinados a abominar, ela pode salvar as nossas vidas. Então ela não é um mal, é um escudo da nossa integridade física e espiritual. Então, quando nós desenvolvemos um caráter de integridade física e espiritual, nós conseguimos proteger as nossas riquezas. E as nossas riquezas protegem a nossa integridade física. Jacó tinha uma alta conexão com Deus a ponto de, numa barganha com o seu sogro, então era assim, tinham ali as ovelhas, aí num dado momento Labão falava, olha, você fica com as brancas e eu fico com as pintadas. Aí as brancas se multiplicavam, só nascia branca, só branca. Aí ele via, poxa, tem coisa errada, estou sendo enganado. Então agora eu fico com as brancas e você com as malhadas. E só nascia malhada. Era a conexão espiritual agindo, fazendo milagre. E isso Jacó utilizaria anos depois para proteger a sua família, como um escudo, como um airbag, para amortecer o embate que ele teria com o seu irmão. Jacó sabia que ele seria protegido por Deus e ele rezou, Deus do meu avô Abraão, do meu pai Isaque, tu me prometestes que me protegeria em todos os momentos, agora mais do que nunca eu preciso de você, preciso de ti, ó Deus. Então Jacó faz essa oração com muita dor no coração, com medo. A Torá retrata que Jacó teve medo, não por ele, mas pelas pessoas que ele amava, pelos seus filhos,
Tinha o filho mais novo, José, ao mais velho. O mais velho era Rúben. As suas esposas, as suas servas, o seu gado, tudo que ele havia construído durante 20 anos, agora estava em jogo. Porque gado, vaca, boi, jumento, camelo, tenda, servos, não vale de nada sem a família. E ele conhecia as capacidades do seu irmão. Ele conhecia o coração de seu irmão. Veja, nós temos que conhecer com quem nós lidamos, né? Nesse caso, Esaú marchou com 400 homens militares. Não eram 400 pastores de ovelha, eram militares, soldados, com espada na mão. E Jacó tinha o quê? Jacó tinha pastores, tinha ovelhas, tinha as mulheres, os filhos, mas estava disposto. Hoje eu não vou me estender, para que isso pegue bem em nossas mentes, que ao construirmos algo material, nós estamos garantindo a nossa proteção física. Quero que você registre isso. Então, toda a estratégia de trabalho, de desenvolvimento que você deve desenvolver eu preciso construir, mas eu preciso construir uma proteção para mim e para a minha família. Por que primeiro para você? Porque você precisa estar bem para cuidar dos outros. Você precisa estar bem para cuidar dos filhos, da esposa e assim por diante. Você cuida de você, estando bem, íntegro, cuida da sua esposa, para que ela fique bem e íntegra, para que ela possa cuidar dos filhos, para que ela possa te ajudar, te assessorar naquilo que você precisa. E assim vocês protegem a sua casa dos males que enfrentarão, porque eles sempre vêm. A cada 10 anos nós vivemos uma crise. Isso é um fato. A cada 10 anos ciclos se encerram e começam. O que nós construímos nos últimos 10 ou 20 anos que vai nos proteger agora? E quem é esse inimigo? Esse inimigo não necessariamente pode ser uma pessoa, pode ser uma crise no país. Uma crise financeira, uma mudança geográfica. Os judeus que estavam preparados na Segunda Guerra Mundial, quando veio esse inimigo, Hitler, o Ocidente, Esaú, veio ao encontro de Jacó de novo, pronto para matá-lo. E quem não estava preparado, quem não tinha uma defesa, ficou lá e foi para os campos de concentração. Muitos tinham condições financeiras e fugiram para outros países. Foram para os Estados Unidos, né? Voltaram para Jerusalém, tinham seus bens em ouro e diamante, né? Tinham seus bens. Então, foi um momento terrível da história em que o Esaú ele voltou, e a cada período de tempo Esaú volta para se encontrar com Jacó, e nem sempre é agradável. Na história bíblica, foi um drama terrível para Jacó, que ele temia ser exterminado por seu irmão, mas aquilo que ele tinha construído e a sua fidelidade aos desígnios sagrados, a sua fidelidade espiritual, o protegeu. Ele e sua família, ele conseguiu sair vivo daquele momento, mas em outros momentos não. Infelizmente, nós vivemos os altos e baixos da nossa conexão. Então, quando ensinam para nós, quando criança, ou quando deixam de nos ensinar a como construir algo, como buscar algo, sair do plano da ideia e do sonho e partir para a prática, isso está mudando
muito lentamente no nosso país, com a educação financeira nas escolas. Veja, nós estamos em 2025 já, né? Já está mudando o ano. Agora que está se popularizando no Brasil o ensino financeiro. Agora, gente. Agora, ninguém falava disso, não. Era gaste porque você não sabe o dia de amanhã, não é isso? É uma grande desculpa para você não construir nada, não é? Eu ouvi muito isso. Você não sabe o dia da manhã, fica guardando dinheiro. O que adianta ter dinheiro e ficar doente? O que adianta ficar doente e não ter dinheiro também, né? Não é? Não é um paradoxo? Nós temos que nos preocupar, primeiramente, com a conexão divina, que vai abrir as nossas mentes. Né? O que abria a mente de Jacó e possibilitava ele a falar com os anjos, a brigar com o anjo e sair vencedor. Jacó, nessa paraxá também, algo que chama muita atenção, é a luta que ele teve com o anjo. Alguns dizem que era com Deus. Por quê? Porque o anjo é uma criatura divina, sagrada, e Jacó podia vê-los, falar com eles e até lutar com eles. E ele lutou com o anjo da guarda de Esaú. Lutou e lutou e lutou e lutou. Isso já era à noite, na madrugada. Jacó estava sozinho e veio esse anjo confrontar Jacó. Mas por quê? Porque Jacó havia mandado seus anjos confrontarem Esaú. E aí vem esse anjo, confronta Jacó e ele sai no braço. E luta, e luta, e luta, e surpreendentemente, começava a amanhecer, o anjo fala, poxa, já vai amanhecer e você não desiste. E aí, Jacó faz uma proposta, me abençoe, me dê a bênção. Mas que bênção era essa? A bênção da primogenitura. Jacó queria uma confirmação do lado de Esaú, que aceitava o destino, aceitava que a primogenitura era de Jacó. A briga foi por isso. Jacó queria uma confirmação do seu irmão. E ele não mandou seus homens, suas mulheres, lutarem com os homens de Esaú. Ele lutou diretamente com o anjo protetor de Esaú. Dada a sua elevação espiritual, quando nós temos uma elevação espiritual, as nossas batalhas são diferentes. Você não vai lutar uma guerra comum, você consegue resumir e diminuir o sofrimento, porque você está elevado, os seus desafios serão muito maiores, mas se você estiver preparado, os danos serão muito menores. Ninguém morreu, ninguém ficou ferido, apenas Jacó, mas ele saiu com a garantia de que o seu irmão reconheceria, porque quando Jacó luta com o anjo de Esaú, ou de Esaú, o encontro entre os dois não tinha ainda acontecido. Então, o seu irmão ainda poderia atacar a sua família. Esaú já tinha recebido os presentes. Um anjo de Jacó já tinha dominado alguns homens, alguns servos de Esaú. Mas o encontro entre os dois não tinha acontecido. Era uma incerteza, uma angústia. Então, quando você também já não tem nada a perder, você já deve ter visto um meme muito difundido aí, uma senhora que vai ali numa repartição e diz, eu vim aqui para matar ou para morrer. Eu estou aqui para matar ou para morrer. Jacó estava ali para matar ou para morrer. Você já teve numa situação tão desesperadora que você já não tem mais nada a perder? E quando alguém não tem mais nada a perder, ele faz o impensável. E Jacó falou, quer saber, eu não tenho mais nada a perder. Eu vou lutar. E ele lutou com aquele homem, que era na realidade um anjo, um ser celestial, e venceu. Venceu no cansaço. Ele não nocauteou o homem, o anjo. Ele estava lutando diretamente com o poder divino. E aí o homem percebeu que ele não ia largar mesmo, feriu a coxa de Jacó, me abençoe, me abençoe.
O anjo, no primeiro momento, não ia fazer isso, conversou com Jacó. Inclusive, eu tenho aqui, interessante, né? E assim Jacó ficou sozinho nas margens do rio Jaboque. Aqui Jaboque. Gênesis 32, do passuque 26. Do passuque 27. Vamos ver. 25. O anjo da guarda de Esaú assumiu a forma física de um homem e lutou com ele até o raiar do dia. Essa luta foi uma manifestação física da luta interior e espiritual dos dois irmãos, pelo direito da primogenitura. Quando o anjo da guarda de Esaú viu que não podia vencê-lo, ele tocou a articulação do quadril de Jacó, de maneira que a articulação do quadril de Jacó deslocou-se em sua luta com ele. O anjo então disse: deixe-me ir, pois devo ir cantar meu louvor matinal diário a Deus, pois o dia está raiando. Mas Jacó respondeu: não te deixarei ir, a menos que primeiro me abençoes, reconhecendo meu direito às bênçãos que meu pai me deu e que Esaú agora contesta. O anjo perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. O anjo então disse: sê paciente, Deus logo te aparecerá e te dará um nome alternativo. Não mais se dirá que teu nome é apenas Jacó. Jacob, do verbo akav, que significa enganar, que sugere que usurpastes as bênçãos de Esaú, mas também será chamado Israel, de Serará, nobreza, que também significa aquele que lutou com Deus, que indica que obtivestes as bênçãos de teu pai honrosamente, pois lutaste comigo, um anjo de Deus, e com homens, isto é, Esaú e Labão, pelo que é legitimamente teu, e vencestes a nós três. Estarei presente para te consentir com atribuição desse nome adicional, reconhecendo assim teu direito de primogenitura. Jacó indagou e disse: por favor, dize-me o teu nome. E ele respondeu: por que perguntas qual é o meu nome? Nós, anjos, não temos nome fixo. Nosso nome expressa meramente a missão a qual nós estamos incumbidos de fazê-la. Portanto, quando a missão acaba, o nosso nome muda. E nós aqui, por muitos anos, achando que anjo não existia. Isso é coisa da... Sempre, desde que o povo de Israel passa a surgir, você pode entender isso lendo toda a história judaica, é o que nós fazemos aqui todos os sábados. Deus sempre teve uma relação com o povo de Israel da seguinte forma: acreditem e tenham coragem que eu farei tudo o que for preciso para que vocês atinjam os seus objetivos. Mas primeiro é preciso acreditar. O primeiro passo, o que eu faço, né, para ter uma vida como Jacó? Acredite no seu Deus. Acredite nele. Embora você sinta medo, receio, e foi exatamente assim que aconteceu, os anjos se aproximaram de Esaú, como Jacó lhe ordenara, e transmitiram sua mensagem. Os anjos então voltaram a Jacó dizendo: fomos a Esaú, que tu esperavas que estivesse pronto e disposto a relacionar-se contigo, como teu irmão, mas ele não demonstrou sentimentos fraternos. Descobrimos que não tínhamos ido a outro senão o infame, não regenerado e malévolo Esaú. Em resposta ao nosso anúncio de tua chegada, ele mesmo partiu e vem em tua direção, e tem 400 homens armados com ele. Ou seja, Jacó esperava totalmente ao contrário, né? Olha, Esaú ficou muito feliz, ele não vê a hora de te encontrar. Não, ele está vindo com 400 homens armados atrás de ti. E olha só, do passuque 8 de Gênesis 32, Jacó amedrontou-se muito diante da possibilidade de ser morto e afligiu-se. Então, por mais que você seja corajoso, se você não tiver um temor no coração, você vai ter problemas. Ele disse: assim mesmo que Esaú não seja apaziguado por meu presente propiciatório, e venha ao primeiro acampamento e o ataque e o vença, porque Deus não prometeu protegê-lo,
e eu então seja forçado a defender o acampamento remanescente de seu ataque, tenho certeza de que conseguirei rechaçá-lo e o acampamento remanescente sobreviverá, porque afinal de contas, Deus prometeu sim proteger a mim e a minha família. E tendo se preparado para a batalha de um modo que refletia a promessa divina, que pretendia invocar Jacó, agora estava pronto para dirigir a Deus a sua oração. Então ele se afligiu. Antes, mandou os anjos ter com seu irmão. Recebendo a resposta negativa, ele não correu chorar para Deus. Ele primeiro fez uma leitura do que estava acontecendo e afirmou: tenho certeza que Deus estará comigo conforme a promessa que fez a mim e aos meus pais. Então ele se prostrou, tendo se preparado para a batalha, né? E Jacó assim disse a Deus. Gente, pega essa oração, Gênesis 32, do passuque 9 em diante. Aqui especificamente na minha versão está no passuque 10. Na sua, provavelmente vai estar entre o 9 e o 10, tá? Pega essa oração, marque ela para você usá-la. É a oração que mudou o destino de Jacó, tá? É a forma de se dirigir a Deus em um momento de desespero. Você não precisa inventar nada. Já está aqui a forma ensinada pelos sábios nas tendas de Shem. É simples. Mas como que eu falo com Deus? Está aqui. Anote, utilize isso. Jacó assim disse a Deus: quando me apareceste em Betel e te identificastes como Deus de meu antepassado Abraão e Deus de meu pai Isaque, tu prometeste proteger-me aonde quer que eu fosse. Quando me amparaste em Padã Arã, te identificaste simplesmente como Deus, e tu me disseste: volta à tua tenda e ao lugar de teu nascimento, e eu farei tudo ir bem contigo. Como agora me preparo para confrontar meu irmão Esaú e necessito urgentemente de teu auxílio. Para fazê-lo, devo invocar estas duas promessas. Contudo, receio que meus numerosos pecados tenham se equiparado à maior parte dos meus méritos. Olha só. Contudo, tenho receio, né? Contudo, tenho receio que meus numerosos pecados tenham se equiparado à maior parte dos meus méritos. E aí, como é que está esse equilíbrio? Porque tem uma coisa, gente, tem uma situação que pode nos levar a perder uma batalha. Você tem méritos para vencer essa batalha? Veja, e não esqueça de lembrar isso. Nunca esqueça de lembrar os seus méritos. Lembrar a Deus dos seus méritos. Porque se você não reconhece os méritos que tem, você está morto. Você não está fazendo nada. Você não está prestando atenção. Só que, como que está o equilíbrio entre os teus méritos e os teus pecados? As tuas transgressões. É mais ou é menos? Isso entrou nessa prece. Vamos lá. Contudo, receio que meus numerosos pecados tenham se equiparado à maior parte dos meus méritos, e a bondade que já me demonstraste seja a recompensa completa por todos os méritos que porventura tenham sobrado ao meu favor. Se assim for, não sou mais digno da proteção que me prometeste, em virtude de todos os atos de bondade e fidedignidade que tu já fizeste para mim, teu servo. Afinal, eu atravessei este rio Jordão a caminho de Haram com nada de meu, além do meu cajado. E agora, graças à tua benevolência, tornei-me chefe de 2 acampamentos, um construído de uma grande família e o outro constituído de vasta riqueza que acumulei. Portanto, devo solicitar-te novamente tua proteção, desta vez pelo mérito de meus antepassados. Salva-me, por favor, da mão de meus irmãos, que não se prepara para saudar-me com afeto fraternal. Salva-me da mão de Esaú, o perverso, pois temo que ele venha e ataque a mim e a minha família, mães e filhos, indistintamente. E tu já disseste: certamente farei
tudo ir bem contigo, tanto por teu próprio mérito como pelo mérito dos teus antepassados. E cumprirei por teu intermediário a promessa que fiz a Abraão. Farei teus descendentes como os grãos de areia à beira-mar, isto é, que eles se tornem tão numerosos que não possam ser contados. Então, termina a oração, Jacó dorme ali, e na manhã seguinte aplicou sua terceira estratégia, o envio a Esaú de um presente propiciatório, depois de tirar o dízimo de suas propriedades, conforme prometera a Deus que faria. Ele selecionou um presente para seu irmão Esaú, do que sobrou, e era, portanto, legitimamente seu, portanto, podendo ser presenteado. Primeiro ele aí conta aqui como que ele organizou os presentes para aplacar a ira do seu irmão, com estratégia. Então, nós também, além de termos a nossa vida espiritual elevada, nós temos que estar cientes dos nossos méritos, das nossas ações, boas ações com os outros, boas ações com a sua família, boas ações com o que você é, com você. Como que você tem se tratado? Quais são os seus méritos diante de Deus? Eu sei que todos os méritos são insuficientes, mas somados os méritos, a sua misericórdia e a promessa que fizera aos meus antepassados, eu peço que me socorra e me salve desse momento tão difícil. Nós precisamos ter consciência. Uma vida sem consciência, uma vida sem uma leitura do que está acontecendo à nossa volta, será uma vida de morte, uma vida em que, em algum momento, a sua jornada aqui vai chegar ao fim. Agora, quando nós estamos de olhos abertos, enxergando o que acontece à nossa volta e nos preparando para o que vem nos encontrar, o nosso destino pode ser reconsiderado. Por mais que nós tenhamos a consciência das promessas divinas, nós estamos constantemente fazendo uma manutenção da nossa passagem neste mundo terreno. Todos os dias. Com quem você se relaciona, o que você constrói para você e para o trabalho sagrado, tudo isso está ligado diretamente aos seus méritos, que começam a ser construídos dentro de você. Não fora, mas dentro. Então, esta porção semanal, ela nos traz a importância de termos uma vida de equilíbrio. Jacó era próspero? Era próspero em todos os sentidos. A prosperidade não é só o dinheiro ou gastar o dinheiro. Gastar o dinheiro é simplesmente gastar o dinheiro. A prosperidade é equilibrar a espiritualidade, as relações pessoais e interpessoais, os seus bens materiais, ou seja, tudo que você tem é o resultado das bênçãos que foram te dadas. Mas tudo que você tem terá um objetivo, a construção. Construção do quê? De um mundo melhor. Para quê? Para receber a presença divina. E é disso que se trata. No final desta porção, antes de iniciar a genealogia, Jacó se despede de seu irmão. E aí os sábios colocam um comentário que Jacó sabia que seria impossível se relacionar com o seu irmão naquele momento, porque Esaú, ao contrário de Jacó, não tinha sido curado. A mágoa de Esaú, ela voltaria a qualquer momento, e ela volta de tempos em tempos contra Israel. Até hoje. É o que nós falamos sobre a Segunda Guerra. É o que nós falamos sobre o que está acontecendo hoje, as personalidades de Esaú. Porque Esaú sai do campo físico, entra no campo metafísico. O espírito, a identidade de Esaú se estenderia por todos os séculos.
Esaú só fará as pazes com Israel no Olam Rabá, no mundo vindouro, na era messiânica. Então a paz será selada, mas até lá, de tempos em tempos, a mágoa de Esaú voltará para acertar as contas com Israel. E aí você olha para o contexto geopolítico da história de Israel e você começa a compreender o que o Ocidente faz com Israel, o que o Brasil, o lado nefasto de Esaú, hoje faz com Israel. Esaú muda a sua personalidade de tempos em tempos. Hoje, a personalidade que habita aqui no Brasil, ela está contrária a Israel, ela está com mágoa de Israel. Ela amaldiçoa Israel, ela culpa Israel, ela rompe laços com Israel, une laços com um carrasco inimigo de Israel. Aí eu tenho perguntado nas lives diárias, vocês acham que o nosso Brasil melhorou ou piorou nos últimos anos? Faz uma leitura. Isso está ligado diretamente às relações que um país tem com Israel, que uma nação tem com Israel. Porque é uma promessa a Jacob, inclusive. Os povos serão abençoados através de você. Muito bem, muito bem. Ambos, nesse caso, estavam dispostos. E eu quero ler aqui, antes da gente encerrar, já vou dar a palavra. Apesar das declarações de amor fraterno de Esaú, Jacob sentiu que a mudança de atitude de seu irmão não era inteiramente sincera, ou pelo menos não seria permanente, de modo que ele compreendeu que não era aconselhável prolongar o encontro. E aí, Jacó diz: portanto, que o meu senhor, por favor, siga o seu ritmo usual, à frente de seu servo, e eu me moverei ao meu passo lento, ao passo dos rebanhos que estão adiante de mim e ao passo das crianças, até alcançar meu senhor em Seir, quando quer que isso venha a acontecer. Jacó soube perfeitamente, aí o comentário, que Esaú e seus descendentes não se curariam completamente do ódio que tinha a ele e seus descendentes, até a era messiânica. Então ele adiou o encontro até essa época. Bom, nem sempre quando você faz as pazes com alguém, você já vai virar um amor eterno. Não é verdade? É uma construção e isso vai levar tempo para ser curado. Jacó sempre foi fiel aos seus valores, sempre teve consciência do seu papel nesse mundo, e eu espero que você que está comigo, você que está nos acompanhando, possa ter assimilado um pouquinho da essência que o nosso patriarca Jacó nos traz, né, e nos deixa para que nós possamos viver uma vida melhor.